Salve, torcedor vascaíno, seja bem-vindo à primeira edição de informações do Vasco na manhã dessa sexta-feira. Aero Spinelli confirmado, atacante argentino de 28 anos, deixa o Equador hoje e chegará ao aeroporto do Galeão. Sob muita pressão da torcida, o técnico Fernando Diniz é amplamente xingado em São Januário após o empate contra a Chapecoense. Admar Lopes em alerta máximo. Após o empate em casa, o diretor executivo começa a se movimentar para fechar reforços. O Vasco prepara uma proposta para contar com o volante Alan, hoje não utilizado pelo técnico Felipe Luiz no Flamengo. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nessa sexta-feira com todas as informações do Vasco e, é claro, nesse boletim de notícias na manhã dessa sexta-feira, você vai ficar sabendo sobre todas as informações importantes do Cruz Maltino. Você, torcedor vascaíno que ainda não é inscrito aqui no canal, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Peço humildemente o seu like. Estamos passando por um momento, de punição na plataforma. O seu like ajuda a gente a sair dela. E claro, vamos trazer todas as notícias para vocês aqui em primeira mão e você não perde nada nessa primeira edição de informações do Vasco. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira do nosso trabalho e, claro, quer também você junto nos palpites esportivos. A gente que está fazendo junto nas jornadas, todos os palpites, a Estrela Bet dobra o seu primeiro depósito. Então o link está ali no primeiro comentário fixado. Lembrando, jogue com responsabilidade, maiores de 18 anos, e não é uma fórmula mágica de ficar rico nem milionário. É entretenimento. Sem mais delongas, como temos vários assuntos importantes, solta a vinheta. Aero Spinelli confirmado, Admar Lopes em alerta total se movimenta. Sob muita pressão, o técnico Fernando Diniz é amplamente xingado em São Januário após empate contra a Chapecoense. Você, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal criado para você. Peço humildemente o seu like. Claro, o seu like avisa para a plataforma que o conteúdo começou, que o vídeo começou e, claro, avisa também a positividade do nosso trabalho. Olha só, vamos falar aqui muito sobre a partida, mas antes quero trazer as informações importantes do Vasco logo na manhã dessa sexta-feira. Aero Spinelli confirmado, O jogador vai deixar o Equador hoje e chegará no aeroporto do Galeão muito em breve. Ainda não tem a gente não tem ainda exatamente o horário, mas já a gente traz para vocês aqui nos próximos vídeos e também na live. Vamos falar muito sobre o atacante de 29 anos de idade, 28 faz 29 esse ano, e a gente vai ter aí mais um reforço para a temporada. O jogador estava muito bem no Independente Del Valle. Lá o clube equatoriano conseguiu se movimentar na contratação de um atacante do New Old Boys da Argentina e agora Spinelli a caminho do Brasil para ser reforço do Vasco. Para o aeroporto ou não? É um reforço de movimentação de torcida no aeroporto do Galeão ou não? Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião. Olha só, Admar Lopes em alerta após o empate contra a Chapecoense. O diretor executivo volta a se movimentar de forma mais intensa para fechar reforços. A ideia é um volante camisa 8 e um zagueiro para completar o elenco. O Vasco ainda carece de algumas posições, mas aparentemente o departamento de futebol do clube conclui com essas duas transferências, nessas próximas duas transferências, o fechamento dessa primeira janela de transferências, aguardando agora de correção no meio da temporada. Admar Lopes corre atrás contra o tempo e deve formalizar propostas. E falando em formalização de propostas, o Vasco está interessado na contratação do volante Alan, do Flamengo. Não vem sendo aproveitado pelo técnico Felipe Luiz. O jogador pode estar integrando a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz, que é grande conhecedor do futebol do Alan. Um pedido do treinador que tem também consigo o empresário Giuliano Bertolucci. Giuliano Bertolucci é empresário do Fernando Diniz, do Cuiabano, do Brenner e agora também de um possível jogador que pode se transferir para o Vasco, do Alan. Então já temos muitos jogadores do Giuliano Bertolucci, empresário do técnico Fernando Diniz, hoje no Vasco.
Dependendo de uma proposta, o Vasco deve propor ao Flamengo um empréstimo com opção de compra em um tempo de uma temporada. Vamos observar os próximos movimentos, porque o Vasco tem que se reforçar e isso não é um assunto que divide opiniões no Cruz Maltino. Olha só, quero falar sobre o jogo de ontem, Vasco e Chapecoense 1-1, um jogo muito previsível, né? Muita gente falando, o Vasco amassou a Chapecoense, jogou muito contra a Chapecoense, criou muitos gols, concordo com vocês que falaram isso. Eu tenho total noção que o Vasco foi lá, criou situações de gol, não marcou, poderia ter sido mais elástico o placar. Mas o que me preocupa não está nisso. O que me preocupa foi com que o time da Chapecoense é muito fraco e deixou o Vasco mandar no jogo. A Chapecoense abaixou muito as linhas no primeiro tempo e na metade do segundo, quando teve que subir as linhas, trocou ali volantes por atacantes, enfim, fez algumas modificações, o Vasco parou e sofreu com o fraco time da Chapecoense. Em 3 oportunidades, a Chapecoense quase marcou o gol do empate e foi marcar uma bola parada, que na minha opinião é uma falha do Léo Jardim. Mas o que me preocupa nesse jogo foi o seguinte, muita gente vai passar o pano, né, na situação envolvendo a partida por conta das criações de jogadas e por mandar no jogo. Mas, infelizmente, eu venho e trago para vocês uma realidade. Isso aconteceu porque a Chapecoense proporcionou, porque recuou desde o início. E um ponto muito perigoso, né, da gente analisar positivamente esse fato, que é um fato positivo, é que raramente nós vamos enfrentar equipes que façam o mesmo que a Chapecoense. Abaixar as linhas e esperar o Vasco no campo defensivo. E o Vasco mandar no jogo o tempo inteiro, e o clube adversário, o time adversário defender o tempo inteiro. Por isso que quando o Vasco enfrenta equipes que sobem as linhas ou que joga com linhas altas, o Vasco não consegue jogar, que é o caso do Flamengo. O Vasco foi esmagado estatisticamente contra o Flamengo, porque o Flamengo joga com linhas altas o jogo inteiro. E o Vasco sofreu no final do jogo contra a Chapecoense, porque a Chapecoense subiu as linhas apenas nesse recorte. Então, é muito evidente que a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz tem uma deficiência muito grande e que no futebol brasileiro de Série A vai sofrer muito, porque 90% das equipes que fazem elencos competitivos jogam com linhas altas. Então, o cenário, né, para os próximos caminhos do Vasco, para mim, não é muito promissor. Temo a permanência do técnico Fernando Diniz, que foi muito xingado em São Januário, vaiaram, pediram a sua saída, materializaram, fizeram cartazes do tamanho A4, né, ali com fora Diniz, enfim, a torcida do Vasco, dando os primeiros reflexos para a diretoria tomar uma decisão sobre a permanência ou não do técnico Fernando Diniz. Infelizmente, a diretoria do Vasco parece que é refém do treinador por algum motivo, seja ele emocional, ou de companheirismo, ou contratual, a gente não sabe qual é o motivo, mas manter o Diniz é o grande erro dessa gestão. Mas a gente também não pode, né, culpar muito em relação ou exigir muita ação da diretoria do Vasco, que viu o Matheus Kuropos acabando com a base do Vasco lá na Copinha e nada aconteceu, segue no comando. A gente viu o Felipe depreciando um ativo do Vasco que custou milhões aos cofres do Vasco, indo lá e depreciando ao vivo em rede internacional, porque isso repercutiu internacionalmente. E nada aconteceu. E agora o Diniz fazendo um péssimo trabalho, com péssimos números, péssimos resultados. Os números falam muito sobre isso e nada vem acontecendo. Eu temo, né, o futuro dos jogos do Vasco em São Januário com climas muito tensos. Ontem já tivemos mais princípios de confusões nas arquibancadas. Já é o segundo dia seguido, segundo jogo seguido. Primeiro contra o Madureira e agora contra a Chapecoense. 2 jogos com problema nas arquibancadas. A diretoria do Vasco vai esperar o quê? A gente já sabe o que pode acontecer, né? É bem previsível. Igual o esquema do Diniz, a forma do Diniz jogar. Muito previsível. Então, quero saber a sua opinião. Você é fora Diniz ou fica Diniz? Vai lá nos comentários. Bom, falando em Fernando Diniz, ele falou na coletiva. Algumas outras atrocidades, ele conseguiu comparar o Brenner com o Caio Jorge, né? O Caio Jorge começou assim. Enfim, vou deixar o técnico Fernando Diniz aqui para você na íntegra.
em termos de produção ofensiva, foi o jogo, talvez, que teve mais produção desde que eu estou aqui. Produção efetiva. O Vasco perdeu hoje 7 grandes chances. É muito raro acontecer isso no Campeonato Brasileiro. Você tem uma ideia, o jogo do Santos, que a gente ganhou de 6-0, nós fazendo 8 bolas no gol, fizemos 6 gols. Contra o Inter, que a gente ganhou de 5-1, a gente finalizou 7 e fez 5. Hoje a gente finalizou 11 dentro do gol e fizemos só um gol. E muitas chances, muitas finalizações dentro da área, chances claras. Então o time, a regularidade que a gente tem que ter regularidade no desempenho. É até difícil repetir tamanho de produção ofensiva. A gente não pode admitir empatar ou perder 2 pontos em São Januário do jeito que a gente jogou hoje. Então, assim, é muito frustrante pelo resultado. Diniz, boa noite. Danilo do Expresso 1923. É um jogo que eu imagino que é frustrante para a torcida também, mas ao mesmo tempo o retrospecto do Vasco não é bom, né? São 49 jogos, são 15 vitórias, 14 empates e 20 derrotas. Eu imagino que isso deva estar martelando ao perder a oportunidade de fazer 3 pontos. Por que o sistema defensivo do Vasco, quando a Chapecoense conseguiu sair um pouquinho, 15, 20 minutos, se mostrou tão frágil? O time se desmantelou com a saída do Thiago Mendes ali defensivamente? Achei o sistema defensivo frágil. Achei que o time, alguns jogadores cansaram. A gente começou a errar passe e tomar transição. A Chapecoense tinha que lançar para frente. Achei o time frágil. Acho que está ganhando de 1-0. Pelo número de chances que a gente perdeu, é natural ter um certo nervosismo. Mas não achei o time frágil. Acho que no final do jogo, pelo nervosismo do jogo, está ganhando de 1-0. A gente, todo mundo muito incomodado de não ter ganho do Madureira, de estar numa situação de ter perdido para o Mirassol. E aí a gente fez uma falta desnecessária e tomamos um gol. Os caras usaram 4 bolas o jogo todo. Se falar que o sistema frágil, o defensivo está frágil. Se você permite que os caras finalizarem 4 bolas, você finalizava mais de 20. Isso é um jogo de futebol, os caras vão finalizar alguma vez. No jogo de hoje, não tem nada a ver com alguns jogos para trás. O Mirassol, o time fez uma boa partida e perdeu o jogo. A gente precisa ganhar jogo. Se você precisa ganhar. Vai mudar o retrospecto passado. Fazer uma parada geral assim da minha chegada aqui no Vasco. Eu cheguei, o time estava no rebaixamento ano passado. E tinha um temor muito grande do rebaixamento. O time determinado jogava bem, não pontuava. Jogos como o de hoje, por exemplo, que a gente tinha, que teve aqui contra o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Bragantino. Em determinado momento, a gente teve uma sequência de 12 partidas, das quais a gente ganhou 7, empatou 4 e perdeu uma, que foi para o Palmeiras. E nesses empates, foram a classificação da Copa do Brasil contra o Botafogo, então quase com um resultado de vitória ali. E depois tivemos um momento muito ruim, tomamos 5 partidas seguidas. A gente ganhou do Inter, praticamente escapou do rebaixamento. E depois teve aquele jogo contra o Atlético Mineiro, a gente foi com o time todo mudado e teve uma expulsão com 10 minutos de jogo. Isso foi a minha passagem do Vasco, a gente terminou, antes de terminar, escapou, não era para ter sofrido tanto. Naquele momento de alta, a gente era para a gente ter pontuado bem mais e a gente estava sonhando até com o Libertadores naquele momento. Depois teve os jogos da Copa do Brasil, que a equipe foi muito bem nos 4 jogos, e também ganhou um dos 4 jogos, mas jogou muito bem. E agora o ano começa, se a gente pegar pegando o retrospecto das partidas, é sempre muito ruim. O time tem muita coisa. E nesse meio de tudo isso, teve a valorização do Ryan, que valia 10 milhões, ia ser vendido por 10, 12 milhões, 8, foi vendido quase que o triplo. Então, o trabalho como um todo, é como um todo. E nós estamos o time titular jogou 4 vezes esse ano. O time titular teve uma partida horrorosa, já foi contra o Flamengo, primeiro tempo horroroso. E o segundo tempo teve um jogador expulso com uns 4 minutos de jogo, 5 minutos de jogo. Então é difícil você avaliar o segundo tempo. Foi o primeiro tempo horroroso, horrível. Depois os jogos de time Série A. Nós tivemos uma boa partida contra o Bragantino, contra o Mirassol. E hoje fez um jogo, em termos de jogar futebol, jogou muito bem. Infelizmente, a gente não botou as bolas para dentro do gol. Então esse é o apanhado geral. Senão a gente quer mudança no futebol brasileiro, assim, com 4 jogos de time titular e o time jogando bem uma parte dos jogos. Não jogando mal. Somente dos jogos, os 2 do principal campeonato, os 2 jogos do Campeonato Brasileiro. A gente tem que ter um pouco de calma e fazer análises um pouco mais profundas para não achar que está tudo errado, que não está tudo errado. Tá? Gente, Thiago Tostes. O Vasco finalizou muito mais que a Chapecoense, sobretudo no primeiro tempo, praticamente só o Vasco finalizou a gol. Acho que faltou para transformar isso em mais gols. É uma bola que está faltando, é uma bola que pode entrar a qualquer momento. Como entrou 5 contra o Inter, 6 contra o Santos, 4 em outras ocasiões, quando contra o Maricá. Hoje a bola tem mãe não entrar. A gente lamenta muito por isso. Vinícius, queria que você falasse da atuação do Coutinho e da atuação do Brenner. O Brenner ficou muito tempo sem jogar lá na equipe da Udinese? A Udinese ele ficou bastante tempo sem jogar, ele foi emprestado para o Cincinnati, nos Estados Unidos. E jogou, fez gols, mas ele estava sem jogar desde acho que novembro, dezembro. Então é um jogador que veio, ele é um jogador que eu conheço, você também conhece, ele não costuma perder os gols que ele perdeu. No fundo é isso que a maior especialidade dele é fazer gols. E eu tenho muita convicção de que ele vai entrar em ritmo, espero que rapidamente, e vai dar alegria para o torcedor vascaíno. Boa noite, Fernando Diniz. O Coutinho foi uma partida muito boa. Aliás, todos os jogos que o Coutinho jogou, ele foi muito bem nessa temporada. Ele voltou forte, voltou focado, jogou bem contra o Maricá, jogou bem na contra o Mirassol, e hoje jogou muito bem outra vez.
Boa noite, Fernando Diniz, Tim Homer, canal Oswaldo, com Maltino, Rádio Conexão Total. Vendo que o volume de jogo foi impressionante, né? Foi praticamente ataque contra defesa. Tu acha que, no caso, para finalização, para gols, tá faltando aquela peça fundamental para que tenha um jogador, um atacante que seja de ofício ali para suprir a ausência de Verratti e do Ryan? O Brenner é um jogador desse ofício. Eu falei, ele não costuma perder os gols que ele perdeu. Ao contrário, o cara precisa muito pouca chance de fazer gol. É um jogador que se notabilizou pela qualidade de capacidade de fazer gols. Então, chega no Spinelli também, a gente vai tentar suprir a ausência dos dois. O mercado, a gente se movimentou bem no mercado, a gente trouxe 2 bons jogadores, um cara que seja diferente, para poder a gente estar bem amparado. Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Na última coletiva, você abriu falando justamente a questão do resultado. O que o Vasco precisa fazer? O Vasco precisa ganhar, voltar a ganhar. Tiveram jogos em que o Vasco não jogou bem e não conseguiu ganhar. Jogos como hoje, que o Vasco jogou muito bem, merecia no primeiro tempo ter feito 3-4-0. Teve a questão de um gol, na minha opinião, mal anulado. Questão de uma possível falha do Léo Jardim no último lance. Gols perdidos. Enfim, o Vasco merecia ter saído com a vitória, mas também não saiu. Futebol acontece. Mas você sempre fala em coletiva que busca acertar, corrigir, ajustar para poder no próximo jogo melhorar, obviamente. Em algum momento passou pela sua cabeça mudar a forma de jogar? Você, em vez de corrigir o seu estilo de jogo, como o time vem jogando, você, já que dessa forma, independente do que vem acontecendo ultimamente, os resultados não estão vindo, em abrir mão de algumas convicções e tentar mudar algo que o Vasco vem jogando para uma forma totalmente diferente ou minimamente diferente? Obrigado. Qual a convicção que você sugeriria? Convicção do quê? Do time jogar? O time criar muita chance de gol, como foi hoje? Como mudar, ser menos agressivo, criar pouca chance para ver se a gente ganha? De bola longa, hoje a gente fez muito mais, às vezes até do que devia. A gente só com bola longa hoje. Só que a gente não tem um jogador grande lá para disputar hoje. Então não tem muito sentido. Eu quero que o time faça, se eu conseguir que o time faça o que fez hoje, a chance do Vasco ter um ano muito bom vai ser muito grande. Foi a melhor partida em termos de desempenho ofensivo, em termos de criação de oportunidades desde que eu estou aqui. E a gente ofereceu quase nada para a Juventude. No final, assim, teve um certo nervosismo, o time ficou, às vezes não sabia se esperava, se continuava pressionando muito alto, e alguns jogadores cansaram. Hoje, especificamente, no mesmo momento. A gente teve que fazer as trocas. Mas hoje, em outras partidas, a partida que a gente fez muito ruim, péssima, foi a partida do Flamengo. Essa partida ela merece muito mais crítica até do que aconteceu. Foi muito ruim primeiro tempo, horroroso. Agora, dos outros partidas contra o Madureira, o time não jogou jogou mesclado, e a gente teve pouca aceleração, mas mesmo assim, o jogo do Madureira era um jogo de situações normais para ter de 2-3-0. A gente perdeu um pênalti, teve um pênalti no marcado, teve 2 bolas na trave. Então, não é só que o resultado, ele é imperativo. A chance da gente começar a ganhar é continuar melhorando. Continuar melhorando, eu acredito muito que a gente vai começar a ganhar jogo. Ganhar de maneira sequencial. Diniz, boa noite. Rodrigo Crevelari, o Digão do podcast Cruz Maltino. Você tinha falado algumas da vencer. O torcedor quer que vença, você quer que vença. Todo mundo em São Januário contra o Botafogo necessita de todas as peças na sua mão. Saiu a informação de que o PH está lesionado. Você acha que ele já vai estar apto para domingo? E também se você já tem em mente um time que possa ir jogar contra o Botafogo domingo. Vou pensar no time. A gente tem um esboço daquilo que eu quero fazer no domingo. E o PH, de fato, ele sentiu um problema no pé e está se recuperando. A gente espera ele o quanto antes. Boa noite, Diniz. Brian Lucas, do Colina 1927. Eu queria falar um pouco nessa questão também de vencer jogos. O Vasco, em São Januário, ano passado, teve um retrospecto que ficou uma partida sem vencer, um tempo sem vencer. E na partida de hoje, enquanto o Vasco vencia a partida, a gente viu o Vasco trocar com a equipe da Chapecoense em alguns momentos, depois ainda da entrada do Nestrosa, do Marino, né, no caso agora. E eu queria que falta um pouco de perguntar se falta um pouco de tranquilidade da equipe, às vezes, dependendo da partida, de sentir mais o jogo, de trocar mais o passe e chamar o adversário para si, do que se desesperar e tentar fazer o segundo gol. Obrigado. Eu concordo assim, com a tua observação. Eu acho que naquela hora a gente não podia abrir o jogo e a gente acelerou sem necessidade nesse momento. E a gente errou alguns passes. Nós erramos assim, a gente tinha errado quase passes do jogo todo. Nesse momento final a gente errou uns 4 passes fáceis. E aí deu a posse para o time da Chapecoense e eles se lançaram no ataque. Então, especificamente na reta final do jogo, eu acho que a gente ia ter um pouco mais de tranquilidade com a posse. Só que se tem tranquilidade para a posse, se atrás do adversário, a gente vai ter que fazer uso do goleiro lá. O goleiro vai pressionar, você vai usar, geralmente você vai ser pressionado, vai dar passe para trás. A gente tem que saber jogar com isso. Às vezes vai ser com bola longa, às vezes tem que sair com bola curta, depende do que o jogo pedir. E além disso, eu acho que a gente, quando a gente estava com o resultado, a gente estava saindo, a Chapecoense teve que mudar, a gente estava saindo às vezes muito compactado, criando uns espaços que não teve no primeiro tempo. No primeiro tempo não, até a parada técnica. A gente estava pressionando, mas o time acompanhava e botava o pé lá com a linha alta, a gente ficava compactado. A gente começou a ficar um pouco espaçado no momento final do jogo, e ficou perigoso, por isso que teve essa trocação que você citou. Bem observado.
Diniz, Pedro Nevilho, TV Globo. O Vasco mandou no jogo, criou mais e aquele gol no final doeu na torcida. E como o amigo citou, no ano passado, 52% de aproveitamento em São Januário. Foram 15 jogos, 7 vitórias. Mais uma vez deixou escapar. Subir de rendimento aqui em São Januário é uma questão que mexe contigo. E quero saber também onde é que você coloca o Vasco nessa briga pelo Campeonato Brasileiro ali, em que lugar? Mexe comigo, sim, não ganhar aqui em São Januário. Muito. Acho que aqui é a casa do Vasco e mexe muito desde o ano passado. E é uma coisa um pouco difícil de explicar, porque a gente fez partidas aqui, você tem algumas para trás aí, a gente teve domínio quase completo do jogo, também não conseguiu vencer. Eu acho que a gente tem que conseguir reverter o domínio em vitórias, que é uma característica do Vasco em toda a sua história. Em relação à briga do Vasco, o Vasco vai postular sempre onde eu tivesse as melhores posições. É sempre o próximo jogo. Mas o time tem força para poder brigar. Para brigar pelo máximo. O Vasco tem que pensar em todas as competições. Para mim, pessoalmente, tem que, no mínimo, pensar em ser campeão em todas as competições. Pensar e sonhar com isso. Isso eu não vou mudar nunca. Como vai terminar o campeonato, eu não sei. Esse é um sonho que eu tenho. Um sonho grande. Eu sonhava em ser campeão com o Audax, você acha que você é o quê com o Vasco? Esse é o meu sonho. O meu sonho é ser campeão com o Vasco do bom número de competições que a gente conseguir. Ano passado bateu na trave na Copa do Brasil. Ficou muito pertinho. Então o meu sonho em particular é esse. Tudo bem, Diniz? Boa noite. O assunto de ter muito volume de jogo, né, e acabar não conseguindo concluir tanto não conseguir efetivamente fazer os gols, ele não é uma novidade de uma forma geral que você lida com isso. Eu queria ouvir de você como lidar nesse momento com o grupo porque parece que essa situação ela bota uma tônica de minar a confiança, né? Parece que quanto menos a bola entra, vai minando mais ainda e a coisa vai virando uma bola de neve, assim. Você que, enfim, já passou por isso em outros momentos, eu queria que você explicasse como conduzir, sabe? Para que a coisa não vá crescendo e não vá minando também a confiança do torcedor. E eu sei também que você já falou muito do Brenner, mas chama atenção um jogador que está fazendo a sua segunda partida, né? Ouviu que, enfim, vai da torcida, eu vi que você deu um abraço nele e falou, vocês têm uma boa relação e falou alguma coisa no ouvido dele. Queria, já que a gente está falando de confiança, que você fale um pouco disso também, como conduzir com o Brenner, o que você puder falar, o que você falou para ele, nessa ideia de é só o seu segundo do jogo, enfim, é o início, né, de uma trajetória. Mas com o Brenner é isso mesmo. No fundo, ele se colocou à disposição sem praticamente treinar com o time, chegou e botou a cara. Não falou assim, tô fora de forma, preciso ter para treinar. Isso é uma coisa louvável também. Vou lembrar o Caio Jorge, quando chegou no Cruzeiro em 2024, vocês devem lembrar o que aconteceu com o Caio Jorge. Foi vaiado, foi estilizado, quis bater um pênalti, errou. E o Caio Jorge, depois de 6 meses, passou, no finalzinho de 2024, eu tive com ele lá. Na minha chegada, ele coincidiu dele começar a fazer mais gols, aí machucou, e o ano passado foi o grande destaque do Campeonato Brasileiro. Então essas coisas são comuns de acontecer. É uma readaptação, ele estava muito tempo sem jogar. O tempo do Brenner sem jogar na Udinese foi grande, depois ele teve esse período curto que ele jogou no Cincinnati. Então ele precisa de ritmo, mas é um jogador que eu confio bastante, e é um jogador muito talentoso. E o que hoje ele é mais cobrado, que ele foi mal, é naquilo que ele costuma ser fatal, que é na capacidade dele de finalizar e marcar gols. Em relação à confiança, eu acho que o time mostrou muita confiança hoje para jogar e para criar. Eu ia estar muito preocupado se o time não estivesse criando. Eu ia estar muito mais preocupado. Eu não estou preocupado. Toda vez que não ganha, a gente fica preocupado. Mas estaria muito mais preocupado se a gente não estivesse criando situações de gol, se o time estivesse se acovardando, e não foi o que aconteceu com o time. O time, em termos de jogar futebol, deu uma boa resposta hoje. Diniz, boa noite. Igor Dorileu, da Band. Por conta dos resultados recentes, você acha que o clássico de domingo pode ganhar uma importância ainda maior que uma vitória? Pode ter um peso maior positivo para o seu trabalho, para o Vasco, para poder acalmar os ânimos de fora para dentro? Eu ia falar até em aumentar a confiança também, você já falou que a confiança você observa que está em alta, mas principalmente nesse sentido, de acalmar um pouco os ânimos, um clássico, e também tem a questão da classificação no Campeonato Carioca. Obviamente que o clássico ganhar já ajuda, ganhar sempre ajuda na confiança. E sendo um clássico, ajuda mais ainda para qualquer time. Isso aí é uma coisa clássica, como o clássico é uma coisa clássica. O clássico sempre muda humores. Eu acho assim que pela partida de hoje, que você falou da confiança, o time mostrou confiança para jogar. O time também entrou pressionado hoje para ganhar da Chapecoense São Januário e soube se comportar bem. O que a gente não soube foi fazer os gols, que a gente teve muita chance. Boa noite, Diniz, Pedro Cobaia do Lance. Acho que é um consenso que o Vasco fez hoje, em termos de criação, a melhor partida do ano, sob seu comando. Eu queria saber, um discurso que a gente costuma ver, o Vasco é um time que finaliza muito, mas que às vezes falta capricho, falta inspiração para finalizar. Eu queria saber, na sua opinião, o que se deve a isso? É difícil falar. Eu acho que faltou inspiração mesmo. Inspiração, como faltou no próprio jogo do Madureira. O Puma, que é um jogador inspirado para fazer gol, que é um jogador que tem uma certa intimidade com o gol, o pênalti, teve, por exemplo, o Puma fez lá contra o Boa Vista, ele fez 2 gols, um deles um chute, assim, difícil de fazer o gol daquele, lá contra o Boa Vista. Ele teve finalizações muito mais fáceis contra o Madureira, que a bola não entrou. Hoje, então, a gente teve muito mais chances fáceis do que até contra o próprio Madureira, não conseguiu. E faltou inspiração mesmo. Não é que falta treino, tem jogador que não é só treino, jogador que tem intimidade com o gol e a bola não entrou. Não é uma coisa só de treinar. É uma coisa que treinar, a gente treina e treina muito. Simplesmente hoje a bola teimou em não entrar. Eu acredito que ela vai começar a entrar. A gente tem que continuar a produção e tem que continuar marcando bem, que a gente marcou bem hoje. O time da Chapecoense fez 4 gols no Santos. Fez 4 gols no Criciúma, que é um bom time também no Campeonato Catarinense recentemente. Então não é um time qualquer que subiu com todos os méritos do ano passado.
Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Depois vocês vão acompanhar quantos times vão finalizar 11 bolas dentro do gol do Chapecoense no campeonato e ter 7 chances claras. Então não é uma coisa, a partir de hoje tem que saber o que aconteceu. Não tem nada de acomodação, porque o mais importante era vencer e a gente não venceu. Mas a gente tem que saber reconhecer aquilo que teve de positivo e corrigir os erros que a gente sempre tem procurado fazer. Diniz aqui, boa noite, Vitor Seta do Jornal Globo. Eu queria te perguntar sobre o Cuiabano, que o Vasco hoje oficializou o acerto com o Cuiabano. Eu queria te perguntar como você vê a chegada do Cuiabano em termos de disputa por posição no elenco, se você vê ele como um lateral, se você vê ele como uma peça mais para o meio campo, para o setor ofensivo ali, ou se disputa a posição com o Piton. E ele se colocou à disposição para jogar no Clássico, se fosse da sua decisão. Você pensa em utilizar, relacionar ele para o Clássico já? Não, no Clássico ele está fora, porque ele não vai ter tempo hábil de inscrição, ele só vai ter condição relacionado para quarta-feira. Tá? E ele veio, de fato, para jogar na posição dele de lateral. Obrigado, Diniz. Boa noite.